Quando a gente fala do trabalhador temporário, ele então tem um esquema muito similar à terceirização. Na verdade, é uma intermediação da mão de obra. Então, olha como é bem parecido. Na verdade, tem o mesmo esquema de triangularização. Ele é o trabalhador temporário. Ele, que é trabalhador temporário, ele é ligado a uma empresa de trabalho temporário. Esta empresa de trabalho temporário, ela é contratada. Ela é contratada por quem? Ela é contratada por uma tomadora do serviço. Essa empresa tomadora do serviço, quando que ela pode pensar em lançar mão de um trabalhador temporário? Lei 6.019 de 74, porque os donos da casa, originariamente, essa lei era apenas do temporário. O artigo 2º da lei define o que é o trabalho temporário. Vamos lembrar o que é o trabalho temporário? O trabalho temporário, o nome já diz, vai ser durante um tempo. Mas quais são os motivos? O que autoriza essa empresa tomadora para a gente estar diante de uma situação dessa em prova? O que eu posso trazer para a ideia de um temporário? Esse tomador aqui, ou empresa tomadora, ela está diante de necessidade transitória de substituição de pessoal. Então, ela precisa, por um tempo, substituir pessoal. Então, um dos motivos, o artigo 2º diz necessidade transitória de substituição de pessoal. Ju, como assim necessidade transitória de substituição de pessoal? O que é isso? Tá bom, vamos lá. Seria o seguinte, ó. O empregado desta empresa vai sair de férias e ela quer contratar outro só para ficar no lugar dele enquanto ele está de férias. Mas ela não quer contratar diretamente. Ela prefere contratar uma empresa de trabalho temporário, paga para essa empresa de trabalho temporário, diz qual é o perfil do profissional que ela precisa e a empresa então vai mandar uma pessoa para ali substituir o outro que está de férias. Uma empregada, por exemplo, vai sair de licença maternidade e esta empresa quer colocar uma outra pessoa no lugar. O empregado vai fazer uma cirurgia, avisou que vai ficar um bom tempo afastado. Ele quer contratar alguém só para ficar no lugar dele. Necessidade transitória de substituir pessoal. Qual é a outra situação que pode aparecer para a gente numa prova, autorizando esta empresa a lançar mão da contratação de um temporário? Quando acontece a chamada demanda complementar de serviço. Quando a gente fala em demanda complementar de serviço, o que é uma demanda complementar de serviço? O próprio artigo 2º explica o que é. Então, se na hora de uma prova aparecer demanda complementar de serviço, o que seria? Olha, ele diz assim, demanda complementar de serviço, salvo engano, eu acho que é o parágrafo 1º do artigo 2º, se não for o parágrafo 1º, é o 2º? Muito obrigada, querido. Então, olha só, é o artigo 2º, parágrafo 2º. Ele explica, então, o que é a demanda complementar. E aí fala assim, ó, demanda complementar é aquela demanda, assim, que ela é imprevisível. Então, imagina, a empresa fecha um negócio muito bom, mas tem um prazo muito exíguo para entrega, e aí ela tem que dar conta rapidamente para poder, né, entregar aquele trabalho que ela não podia dizer não, era muito bom, mas ela fala, eu não vou ter gente para fazer isso tudo não, vou ter que contratar mais gente para me ajudar. Então, foi uma demanda imprevisível, mas que ela vai ter só por um período. Então, ela pode contratar o quê? Temporários. Só que explica aqui a lei que a demanda complementar não é só aquela demanda imprevisível. Às vezes, ela é previsível, só que ela é sazonal, exatamente. Ela é sazonal, ela é esporádica, ela tem de vez em quando. Eu sei que vai ter, mas ela tem uma sazonalidade. Aí a gente dá um exemplo que é clássico, mas é bom de lembrar. Uma loja que sabe que na época do Natal tem sempre aumento das vendas. Então, o que ela faz? Ela já sabe que toda época do Natal ela contrata mais gente para trabalhar. Só veja uma coisa. Se esta empresa ela quiser contratar um temporário,
temporário não é contratado diretamente. Se o empregador quiser contratar diretamente, ele não vai usar a Lei 6.019 de 74. Aonde eu quero chegar? Lembra do contrato de prazo determinado? Se o empregador não quiser contratar empresa de trabalho temporário, quiser diretamente contratar uma pessoa, ele vai ter que contratar à luz da CLT. Faça, então, empregador, um contrato com esta pessoa diretamente por prazo determinado. Agora, se você quiser, ao invés de contratar diretamente, o que eu costumo dizer? Às vezes, para contratar um, tem que entrevistar 50. Então, às vezes, a pessoa não tem tempo. Ela prefere fazer o quê? Entra em contato com a empresa de trabalho temporário, paga para a empresa e usufrui, então, do trabalho deste temporário. Então, aqui, se o empregador resolver usar essa utilização aqui do trabalhador temporário, vai ter que fazer dentro desse cenário das 3 pessoas envolvidas. Ótimo, o nome dele, trabalhador temporário. Então, assim, quanto tempo pode durar esta contratação? Alerta máximo ligado, né? Por quê? Porque o alerta máximo ligado? Porque houve alteração neste lapso temporal. Durante muito tempo foi de um jeito, depois mudou. Então pode cair para ver se alguém está desatualizado. Vocês estão em dia? Vamos embora, vamos lembrar aonde que fala, né, sobre o prazo. O artigo 10 fala sobre o prazo da contratação. Quando chegamos ao artigo 10, que fala quanto tempo esta contratação pode durar, o que nós vamos visualizar? O parágrafo 1º diz: esta contratação pode durar até 180 dias. Esses 180 dias não precisam ser diretos 180 dias, até 180 dias. Como é que está escrito na lei assim, ó? Consecutivos ou não? Consecutivos ou não. Então, os 180 dias não precisam ser diretos, eles podem ser consecutivos ou não. Até 180, prazo regulamentar para a contratação do temporário. Poxa, queria prorrogar este contrato. Então tá bem, você pode prorrogar. O parágrafo 2º vai falar de prorrogação e diz que pode prorrogar por mais até 90 dias. Então, eu tenho um prazo inicial de até 180. Mas olha só uma coisa. Você só pensa em prorrogar se já gastou os 180 dias, combinado? Até 180 dias não se fala em prorrogação. Como é que eu penso em prorrogar? Se eu já gastei os 180 e quero ficar com este temporário mais dias. Aí, se gastou os 180 e quer ficar com ele mais dias, você pode ficar por mais quantos dias? Mais até 90. 180 mais 90, 270 dias. 270 é o prazo máximo. Aí, outra coisa, para finalizarmos, alguns detalhes. Primeiro, gastei os 270 dias. Como é que chegamos em 270? 180 mais 90. Aí eu queria ficar mais tempo com ele. Falou assim, ó, esse contrato não dá, ele chegou no limite máximo. Ah, então eu vou fazer um novo contrato com ele. Até pode, mas o que eu vou ter que fazer? O parágrafo 5º diz, se for fazer um novo contrato, vai ter que esperar pelo menos 90 dias. Esperou 90 dias, gastou os 270, quer novamente contratá-lo? Tem que esperar pelo menos 90 dias para fazer uma nova contratação. Então, este é o trabalhador temporário. Para fecharmos a ideia do temporário, comigo, vamos recapitular? Quem é o devedor principal dos direitos trabalhistas envolvidos? A empresa de trabalho temporário. Mas a empresa tomadora está usufruindo. Então, que tipo de responsabilidade que a empresa tomadora possui? Subsidiária. Perfeito, subsidiária. Vem a hora do alerta máximo ligado. Qual é o alerta máximo? É aquele detalhe. Aquele que só acerta na hora da prova. Quem conhece? Que detalhe é esse? A empresa tomadora normalmente tem responsabilidade subsidiária. Olha o alerta. Aparece na prova assim, ó. A empresa de trabalho temporário faliu. A empresa de trabalho temporário faliu. Olha o alerta. O que acontece? Se vier este pequeno detalhe, a empresa de trabalho temporário foi à falência.
Se a empresa de trabalho temporário for à falência, a responsabilidade se torna solidária. Se a empresa de trabalho temporário for à falência, a responsabilidade se torna solidária. Ju, aonde está isso na lei? No artigo 16. Depois, se vocês quiserem conferir, na 6.019 de 74, é o artigo 16 que traz, então, a responsabilidade se tornando solidária se, por acaso, esta empresa de trabalho temporário for à falência. Então, em regra, a responsabilidade é subsidiária, mas se falar que a empresa de trabalho temporário faliu, havendo a falência, a responsabilidade se torna solidária, certo? Subsidiária regra, empresa de trabalho temporário foi à falência, a responsabilidade passa a ser solidária.